As redes sociais só querem a liberdade sem nenhuma responsabilidade. Como é que nós ficamos? Você está assumindo que as redes sociais, elas compactuam, elas fomentam a violência. E isso não é verdade. Você tem golpes aplicados através de telefones celulares. Então, vamos trazer as operadoras de telefonia para se responsabilizarem também por aquilo que é falado através dos seus telefones. A gente tem crimes que são combinados em bares. Então, vamos trazer o dono do bar para ser responsabilizado também pelo que está acontecendo ali. As redes sociais precisam sim prestar informação. Concordo com você. Precisa parar de manipular o conteúdo como fez a favor da esquerda nas últimas eleições. Se a gente vai falar de regulação de conteúdo, eu também quero que seja regulado conteúdo de portal de notícia remetendo a comportamento sexual altamente questionável. E isso é visto com a maior naturalidade, porque se fala de sexualização de criança como se fosse uma coisa natural. Show de travesti para criança como se fosse uma coisa natural. Pois eu, como pai, acho isso uma aberração. Isso sim a gente tem que discutir. Por que esses portais podem colocar esses conteúdos ali a um clique de qualquer pessoa de forma impune, enquanto frustram toda a estrutura familiar que uma pessoa pode ter? É isso mesmo, Tralha. Um homem aparentemente comum, pai de família, supostamente um cidadão de bem, foi pego em flagrante portando dezenas de memes. Questionado pela polícia, o criminoso alegou que os memes seriam para consumo próprio. A patrulha desconfiou do homem que gargalhava antidemocraticamente numa via pública. Os policiais confirmaram a suspeita quando viram em posse do meliante uma imagem de Haddad beijando Lula sob o título 50 tons de taxa. Lamentável, né? Ao ser abordado, ele ainda tentou subornar os oficiais oferecendo memes a eles e dizendo ainda, segundo relatos do sargento, que teria muito mais memes de onde aqueles saíram. O tráfico de memes vem crescendo assustadoramente e é um dos principais enfrentamentos do atual governo, que já encara como uma questão de saúde pública, temendo uma pandemia. Os memes são a porta de entrada para conteúdos mais pesados, como piadas e, em casos extremos, até stand-up comedies. Um dos traficantes de humor mais procurados atualmente é Leonardo de Lima Borges Lins, conhecido no crime organizado como Léo Lins, que tem fornecido risadas antidemocráticas a milhares de usuários pelo país. Os memes viciam facilmente e têm se espalhado de forma praticamente incontrolável. Os usuários já planejam a organização da Marcha do Meme, reivindicando a sua descriminalização. Tramita no parlamento um projeto de lei que visa descriminalizar o porte de 40 gramas de meme. Um completo absurdo. Que sociedade autorizaria o porte e o consumo de 40 gramas de algo comprovadamente nocivo? Como memes, né? Nossa emissora, assim como o governo federal, se preocupa apenas com a verdade e a justiça e não podemos permitir que você seja enganado por memes antidemocráticos que querem atrapalhar o nosso projeto de poder ajudar todas as pessoas do Brasil. Viva Lula, viva Haddad, viva o jornalismo imparcial. Voltamos com você, Tralha. As you already know, the assassin's bullet came within a quarter of an inch of taking my life. So many people have asked me, what happened? Tell us what happened, please. And therefore, I will tell you exactly what happened, and you'll never hear it from me a second time because it's actually too painful to tell. Behind me and to the right was a large screen that was displaying a chart of border crossings under my leadership. In order to see the chart, I started to, like this, turn to my right and was ready to begin a little bit further turn, which I'm very lucky I didn't do, when I heard a loud whizzing sound and felt something hit me really, really hard on my right ear. I said to myself, wow, what was that? It can only be a bullet. And moved my right hand to my ear, brought it down,
My hand was covered with blood, just absolutely blood all over the place. I immediately knew it was very serious, that we were under attack, and in one movement proceeded to drop to the ground. Bullets were continuing to fly as very brave Secret Service agents rushed to the stage, and they really did. They rushed to the stage. These are great people, at great risk, I will tell you, and pounced on top of me so that I would be protected. There was blood pouring everywhere, and yet, in a certain way, I felt very safe because I had God on my side. I felt that. The amazing thing is that prior to the shot, if I had not moved my head at that very last instant, the assassin's bullet would have perfectly hit its mark, and I would not be here tonight. We would not be together. Bullets were flying over us, yet I felt serene. But now the Secret Service agents were putting themselves in peril. They were in very dangerous territory. Bullets were flying right over them, missing them by a very small amount of inches. And then it all stopped. Our Secret Service sniper, from a much greater distance and with only one bullet used, took the assassin's life, took him out. When I rose, surrounded by Secret Service, the crowd was confused because they thought I was dead, and there was great, great sorrow. I could see that on their faces as I looked out. They didn't know I was looking out. They thought it was over. But I could see it, and I wanted to do something to let them know I was okay. I raised my right arm, looked at the thousands and thousands of people that were breathlessly waiting, and started shouting, "Fight, fight, fight." Thank you.